A Unisul ela tem diversas parcerias internacionais e algumas dessas parcerias começaram a vingar em termos acadêmicos, viabilizando pesquisa, além de trocas de alunos. Uma delas é com o Instituto Politécnico de Leiria, que é uma universidade do interior de Portugal. Nós temos uma parceria mais estreita com o professor Manuel, que formou um centro de investigação, um centro de pesquisa em estratégia e internacionalização. E ele é o primeiro professor visitante do nosso mestrado em administração e da Unisul Business School. O Global Advantage é um centro de investigação que está localizado em Portugal, em Leiria. Mas como centro de investigação, a ideia é que ser uma rede, não é? É só, de facto, existir uma estrutura física, mas como a investigação funciona em rede, com professores em todo o mundo. Ora, veja, por exemplo, os membros deste centro são professores nos Estados Unidos, ou professores no Brasil, em Hong Kong, e, portanto, estamos no início, queremos alargar isto a muitos países para ter aqui uma produção de qualidade, qualidade internacional. Ora, veja, eu sou português, estudei 1 ano na Holanda, estudei 5 anos nos Estados Unidos, estou hoje aqui no Brasil, num programa de intercâmbio com a Unisul, com a Unisul Business School, e isto, eu não sou um caso raro, há muita gente assim. Eu tenho encontrado no Brasil imensa gente que faz intercâmbios, que viaja, que vai trabalhar para fora, que volta para outro sítio. Portanto, temos que ajudar, temos que fazer isto, construir a sociedade, construímos-la todos. Uma frase dita pelo professor Manuel Ferreira sobre ricos e pobres expõe uma realidade que procuramos disfarçar e vale pelo potencial de conscientização. Há uma reflexão que não é minha, não me recordo do autor, mas que dizia ele que se não forem os ricos a tratar da vida dos pobres, serão os pobres a tratar da vida dos ricos. E, portanto, significa isto, se eu não faço pelos pobres, os pobres vão tornar a minha vida mais difícil. Basta pensarmos, eu passeava numa grande marginal e todos os prédios de luxo, as pessoas vivem bem, com segurança. E se não tem segurança, então seguranças, 2 seguranças, entrei num com 2 seguranças, tudo grátis em todo lado. Que qualidade de vida é que isto leva, não é? Qualidade de vida de eu precisar ter segurança para mim, segurança para a minha esposa, segurança para os meus filhos, para irem para a escola, para virem. Não é? Segurança de eu ter um carro ou uma casa e os meus bens, as minhas coisas dentro e entra alguém e rouba. Não é? E, portanto, construir esta expressão, se eu não trato os ricos, não trato a vida dos pobres, se os pobres tratam a vida dos ricos, é uma expressão que hoje é fundamental. A pobreza e as desigualdades são tremendas em todo o mundo. Não é claro para mim, aliás, penso que não é claro para ninguém, não pode ser objetivamente que as desigualdades têm vindo a diminuir. Continua a haver a concentração de riqueza, no caso português, a aumentar. Portanto, os poucos mais ricos, poucos muito ricos, estão-se a tornar ainda mais ricos, a classe média vai estreitando e os mais pobres vão aumentando. E isto está a acontecer por todo o mundo. Essa é uma equação problemática que o mundo tem para resolver. Ou a gente resolve essa equação, ou seremos dominados por ela. O que fazer para incluir um contingente tão numeroso de pessoas que estão à margem da sociedade? É um desafio tremendo. Nós ouvimos com frequência o caso da África com o problema da SIDA, da AIDS, não é? E com o problema da SIDA, as pessoas não têm rendimento para comprar estes comprimidos, alguns deles ainda em fase experimental, mas que parece que resultam, não têm possibilidade. Não têm possibilidade de o fazer e, portanto, a questão é saber se nós, os países mais desenvolvidos, sejam muito desenvolvidos ou mais ou menos desenvolvidos, devem contribuir ou não para fazer. Devem, claro que devem. Para mim isso não é uma questão. Claro que devem fazê-lo. E nesse contexto, qual é o papel da empresa como agente transformador? O que ela deve fazer? Há muita coisa que a empresa pode fazer, mas há um papel que não é só das empresas, é das pessoas e dos países. É a capacitação das pessoas, é a formação, ensino e investigação. Os países hoje, para desenvolver, as empresas e as pessoas para se desenvolver têm que apostar na sua formação e na investigação e depois, obviamente, recolher os frutos do acréscimo de competências, de capacidades, recolher os frutos disto na sua atuação nos mercados nacionais e internacionais. E, portanto, a formação das pessoas é fundamental. Mas é também fundamental, logo à partida, uma coisa que nós falávamos há pouco, que é muitas empresas, toda a gente, ouviu falar da globalização, mas de facto compreender o que é esta globalização, compreender a atuação nos mercados, quer através de procurar vender no estrangeiro, mas quer através de produzir no estrangeiro. O professor Manuel chama a atenção para um detalhe curioso na relação tempo e oportunidade.
Hoje já é possível, e há, nomeadamente, empresas portuguesas e até empresas relativamente pequenas que conseguem explorar uma coisa simples, é que um dia tem 24 horas, não tem 8. Não é? Portanto, o normal é as empresas, ou um trabalhador trabalhar 8 horas fecha, a empresa começa a trabalhar no dia seguinte. Ora, mas se eu pegar e começo a trabalhar em Portugal às 8 da manhã, eu trabalho 8 horas e saio do meu turno de trabalho. Ora, quando eu estiver a sair, um outro país, um outro povo está a começar e, portanto, eu começo e vou mais 8 horas. Ora, 8 horas, depois deste, vai dar a volta, vai o outro. E, portanto, eu consigo explorar, ter uma capacidade de produção 24 horas por dia. E, portanto, melhor ainda, consigo tê-la 24 horas por dia explorando o que é uma coisa ótima, que é, eu posso localizar a produção, a investigação e desenvolvimento, o marketing, a concepção de novos produtos, nos melhores locais. E, portanto, pensar a globalização da produção não é explorar o trabalho barato. Nós falávamos um pouco sobre isso e dizíamos há pouco que cerca de 2 mil milhões, 2 bilhões de pessoas têm um rendimento diário de $2 ou menos por dia, o que dará 50 dólares. Não é explorar esse trabalho. Não é explorar esse trabalho e contratar as sweatshops na Ásia, ou as sweatshops que não é só na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal, talvez no Brasil, não sei. Não é isso. É explorar, de facto, os países têm de bom para oferecer. Ajudar, através da nossa atuação e a atuação dos mercados externos, a tornar a vida das pessoas melhor. E a relação salário versus produtividade também merece uma reflexão. Isto é uma falácia relativa, curiosamente. Tenho aqui uns dados da OCDE de 2002 que comparam, alguns países europeus. O salário espanhol é cerca de 1,7 vezes superior ao salário português. Ora, isto não corresponde a uma produtividade dos salários do trabalhador espanhol de 1,7 vezes. Não, o trabalhador espanhol, portanto, tem um salário 70% superior, mas só trabalha, tem uma produtividade 10% superior. Portanto, o salário é 70% a mais, a produtividade é só 10% a mais. Se comparássemos o caso português com, por exemplo, o caso da Dinamarca, o salário da Dinamarca é quase 3 vezes superior ao salário português, quase 3 vezes, 300% superior, enquanto a produtividade não chega a 60%. Portanto, de 300 para 60%. E depois importa é analisar o que é isto também da produtividade. Portanto, esta coisa do salário e produtividade é uma falácia relativa. Mas o que é a produtividade? A produtividade é uma coisa muito simples. Se eu invisto em tecnologia, se eu torno as produções mais capital intensivas, a produtividade disparou. Ora, se eu tiver pregar pregos, se eu estou a pregar um prego com um martelo, nunca mais. Agora, se eu tenho uma pistolazinha daquelas de pressão, prego muitos pregos. E, portanto, nós temos que analisar. Isto é uma dimensão interessantíssima no que é esta distribuição mundial de produção. E esta análise é uma análise que a grande parte das empresas acaba por esquecer e que os governos também vendem, muitas vezes, e vendem mal. Não é? Naquilo que falava há pouco desta competição entre países. O investimento estrangeiro pode ser um meio de estimular o desenvolvimento de um país, mas pode ser também um meio de exploração de riquezas. O grande desafio é pensar quando é que as empresas, quando olham para os mercados, nomeadamente nisto que eu falava há pouco, esta globalização da produção, quando é que as empresas deixam de olhar para os mercados e pensam assim, bom, eu vou produzir neste país, ou neste, ou naquele, ou no outro, porque a mão de obra é mais barata, porque os recursos são aqui mais baratos, mas quando é que deixam de fazer e dizem assim, não, eu vou produzir aqui e vou ajudar a desenvolver esta sociedade e este país, vou tornar as pessoas melhores, mais capazes. E um dia, se eu tiver que sair, por qualquer motivo de estratégia internacional, não me interessa mais produzir na Indonésia, interessa-me agora produzir em França, ou no Brasil, ou no México, ou na Argentina, ou na África do Sul, as pessoas estão preparadas para enfrentar um novo desafio. Porque o que acontece atualmente? Muito do investimento estrangeiro, de facto, não é aquele investimento que nós diríamos bom. É um investimento que visa explorar recursos baratos mais abundantes. E, portanto, o bom investimento qual é? É um investimento que traz conhecimento, que traz novas tecnologias, que traz melhor, de facto, qualidade de vida às pessoas e mais capacitação, mais formação. E que exige, olhe para o caso da Índia e da China, hoje estão a surgir escolas de elevadíssima qualidade. Há quem diga que são das melhores escolas e o melhor instituto tecnológico mundial já não é o MIT nos Estados Unidos. Não é? E, portanto, nós temos que olhar para estas transformações que estão a ocorrer no mundo. Não é? Temos que olhar
temos que olhar e ver como é que nós reagimos, como é que nós, enquanto cidadãos, como é que as empresas e como é que os países. O mundo acompanha com bastante interesse o desempenho da China, um polo de desenvolvimento que começa a rivalizar com a hegemonia norte-americana. Os outros 3 países que formam o BRIC, Brasil, Rússia e Índia, são promissores, mas ainda distantes do fenômeno chinês. O que o Brasil precisa fazer para alcançar mais rapidamente um novo patamar de desenvolvimento? O Brasil pode começar a andar mais rapidamente através de um esforço que nós falávamos, capacitação das pessoas. E, enfim, a capacitação das pessoas, portanto, formação e investigação. É fundamental estas 2 dimensões. Formação, ensino e investigação. Este vetor é um vetor estratégico. E, portanto, mas é também fundamental que os empresários que acompanhem a mentalidade. E, portanto, que não podem continuar a ter esta coisa de eu atuo no mercado brasileiro, atuo no mercado nacional e, portanto, vou-me manter aqui porque o mercado, de facto, o mercado brasileiro é um mercado interessante. Os 180 milhões, aproximadamente, de pessoas, é, de facto, um mercado interessante. É preciso muitos países na Europa, juntos para fazer 180 milhões. Portugal tem 9, 10 milhões de pessoas, portanto, veja, 20 vezes mais. Agora, sabe que eu, quando penso no Brasil, nos BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, há fenómenos que são imprevisíveis. Era, para mim, muito pouco expectável que há, penso que 2 anos atrás, houve a primeira greve, penso que foi 2 anos, primeira greve de trabalhadores na China. Quer dizer, os próprios chineses já fazem greve para melhores condições de trabalho, maiores salários. As coisas estão mudando, só que a China surpreende cada vez mais. Agora é com inovação tecnológica. Há já na China muitas, não é 1 ou 2 ou 10, muitas empresas de elevadíssima tecnologia incorporada. Elevadíssima tecnologia incorporada. Há pouco tempo falava, há um mês talvez, falava com um empresário que tinha ido à China e dizia: fantástico, eles têm coisas que eu nem imaginava que havia a nível de tecnologia. O crescimento da China foi facilitado pela globalização, que mudou os parâmetros da competição entre países. E como eles investem em educação. Se hoje eles já incomodam, imagine daqui a 4 ou 5 anos, quando os jovens, oriundos das melhores universidades, estiverem operando a economia chinesa. Deixe-me dizer-lhe 2 coisas. Apesar disso acontecer, continua a haver espaço para empresas boas no mundo todo, em todas as áreas de atividade. Mais difícil a concorrência. A competição é entre países. Mais ou menos. A competição continua a ser entre empresas. Agora, os países competem e têm que competir por criar um conjunto de condições. Veja, são, por exemplo, o quê? São, por exemplo, condições institucionais. Um sistema de justiça eficaz, eficiente e rápido. O que eu preciso é fazer uma coisa, criar boas condições. Veja, enquanto nós pensamos muitas vezes que as empresas estrangeiras, as grandes multinacionais, procuram localizações de baixo custo, e isto é verdade, muitas delas é verdade. Nós, quando vemos, por exemplo, para o cenário da Europa, o que é que vemos? Vemos que há um país que atrai muito investimento estrangeiro, Inglaterra. O trabalho em Inglaterra não é barato. A Irlanda atraiu, o grande crescimento da Irlanda nestes últimos 20 anos, também não é um país de trabalho barato. Tem boas condições, boas instituições. Ora, obviamente, depois há outros países, por exemplo, com corrupção, complicadíssimos. Com corrupção, complicadíssimo. As empresas estrangeiras muitas vezes não conseguem superar estes problemas e não conseguem atuar nos mercados. E, portanto, veja, o que eu preciso, no ponto de vista do país, é criar as condições para que as coisas funcionem bem. A praga da corrupção provoca perdas econômicas da ordem de $1 trilhão anuais, segundo a estimativa do Banco Mundial, e assola todo o planeta. O problema da corrupção não é um problema português ou brasileiro, é de facto um problema mundial. Enquanto nós pensamos muitas vezes que são só os países pobres que são países corruptos, e se forem países de desenvolvimento intermédio são menos corruptos e os países desenvolvidos não há corrupção. Não é verdade, não é verdade. Por exemplo, nós temos na Europa Central e de Leste, segundo um estudo do Banco Mundial para o investimento, 43% das empresas indica que se envolvem em atos de subornos, de corrupção. 43%. Não sou eu que o digo, estudo, eu tenho aqui o gráfico à minha frente. Na África subsaariana, 50%. 43% na Europa
Central e do Leste, 50, a diferença não é assim tão grande. Se quiséssemos pegar na América Latina e Caraíbas, aumenta significativamente. Na Ásia, aumenta muito. Chega, segundo valores aqui que tenho, 74% das empresas indicam que se envolvem em subornos. É imenso. E, portanto, isto é um problema complicadíssimo. Mas é um problema que é fundamental resolver. Fundamental resolver até para aquela construção. Falávamos há um bocadinho de uma sociedade mais justa e mais equilibrada. E a relação entre sistema de governo e corrupção? Nós, os brasileiros, pensávamos que a plenitude democrática diminuísse a corrupção. Mas não foi o que aconteceu no Brasil. O sistema democrático, se funcionar verdadeiramente como uma democracia, deveria levar a menos corrupção. Agora, a democracia o que significa é só a escolha popular. Não é? E, portanto, a eleição e, portanto, a representatividade. Portanto, essa de facto é uma boa questão. Porque se nós educarmos, se a população for verdadeiramente educada, ela deve fazer as escolhas que maximizam a sua utilidade, o seu bem-estar. E, portanto, uma população bem educada devia escolher, nomeadamente no que são os governantes públicos, aqueles que levam a que a sua vida melhore e, portanto, aqueles que são menos corruptos. E as tendências de mercado? Quais são as grandes mudanças que estão por vir? Eu ainda não tenho a bola de cristal para lhe dizer quais são as grandes tendências do futuro, mas vai haver grandes mudanças e tem de haver. Nós muitas vezes pensamos nos mercados, eu estava num dado interessante, que nem tudo tem a ver com tecnologia. Só uma nota, penso, por exemplo, flores, coisas simples como flores. O mercado mundial de flores é avaliado em 40 mil milhões de dólares. Coisas simples como flores. A cadeia de valor designa uma série de atividades desenvolvidas pela empresa que vão desde a relação com os fornecedores e ciclos de produção até o consumidor final. Pensar a cadeia de valor é pensar estrategicamente. Mas basta pensarmos em qualquer empresa, estas grandes multinacionais, e o que vemos, por exemplo, na Nissan. Nós pensaríamos, bom, a Nissan, onde é que tem os seus centros de produção? Enfim, estão no Japão, estão alguns na Ásia. Não, estão em todo lado. Estão em todo lado, estão em África, inclusive. Estão, obviamente, na Europa. Estão nos Estados Unidos e estão, inclusivamente, no Brasil também. Estão em todo o lado. É isto que é verdadeiramente esta globalização da produção. Preferencialmente, explorando o quê? Ou usando o quê? Os melhores recursos, as melhores tecnologias nos diferentes países, os conhecimentos específicos, estas vantagens específicas que os países têm. Não é? E, portanto, pensar a cadeia de valor e pensar a forma como eu, mais racionalmente, mais eficazmente, mais eficiente, melhor a cadeia de valor, significa exatamente selecionar as melhores localizações para cada uma das fases da cadeia de valor. Por exemplo, se eu quisesse lançar um novo veículo com design fantástico, provavelmente eu teria uma grande vantagem em localizar o design ou contratar o design em Itália, conhecida pelo design. Alguém tipo Pininfarina. Alta tecnologia, resistência dos materiais, aliás, e, portanto, durabilidade. Alemanha. E, portanto, software, não sei se o software, talvez alguns em Silicon Valley, mas os Estados Unidos, ou num outro cluster industrial de elevado conhecimento. Como o empresário pode perceber e definir o posicionamento estratégico de sua empresa? Benchmarking. Procurar as melhores práticas, ver o que as pessoas estão a fazer. Isto não é exatamente espionagem, não. É aprender com os outros. Então, eu, como estudante, fui às aulas, porquê? Porque um professor sabia mais que eu. E eu fui aprender com ele. Não fui fazer espionagem enquanto estudante. Hoje, os meus estudantes não estão a fazer espionagem comigo, estão a aprender comigo. E, portanto, o benchmarking é esta coisa, eu vou aprender com os outros. Aprender a ver o que é que os outros fazem. O brasileiro tem tradição de negligência no quesito formação e capacitação profissional. Resultado, pessoas despreparadas vão à busca do mercado de trabalho numa economia voltada para a informação e sedenta de conhecimentos. Isto é um grave problema para quem precisa de emprego e para as empresas que precisam de gente capacitada. O que fazer a respeito? Esse é o tema do nosso quadro Capacitando para o Sucesso, que tem o oferecimento dos cursos de pós-graduação SENAC. Eu aos meus alunos só lhes digo sempre a mesma coisa, estudem, porque gente a ganhar pouco, salário baixo não é questão de dinheiro, é só questão para viver, eu preciso de dinheiro para comprar coisas, eu não pago a renda com boa vontade, não compro comida com boa vontade, não estudo com boa vontade, preciso de dinheiro para pagar. Gente com pouca qualificação tem uma vida complicada.
Tem uma vida muito complicada, por um fator muito simples. E tem, quer no Brasil, quer nos países europeus e nos Estados Unidos. Porque há muita gente neste mundo, há muita gente com trabalho, com pouca qualificação e a trabalhar por muito pouco dinheiro. E, portanto, nós não queremos competir com quem ganha menos do que nós, com quem está pior, não. Nós queremos competir, isto não é competição. Eu quero competir é com a tartaruga e a lebre, não é? A tartaruga compete com a lebre competir com a tartaruga. Eu quero é competir com os que são melhores e ficar melhor. Educação é fundamental. Não é só o governo, as empresas e as pessoas têm que apoiar as universidades, as escolas, as faculdades. Têm que apoiar para formar, é preciso formar. Mas veja, o que eu preciso, logo à partida, é fazer isto, é convencer as pessoas do valor da educação. Muito se tem discutido sobre a capacidade de sobrevivência das empresas de pequeno porte em um mercado altamente competitivo, no qual a economia de escala parece ser determinante. Veja a opinião do professor Manuel sobre o assunto. A escala é importante para certos bens, certos posicionamentos. Portanto, interessa-me produzir em escala, gerar economias de escala, produzir a baixo custo, se eu quiser vender massificadamente produtos com, provavelmente, um valor acrescentado relativamente baixo. Mas há um imenso potencial para estas empresas pequenas e médias. Imenso potencial. Agora a questão é saber imenso potencial porquê? Porque no Oriente, eu não preciso orientar para toda a gente deste mundo. Eu preciso orientar-me para segmentos, pensar a segmentação do mercado, qual é o segmento que eu quero. Por exemplo, quando eu penso que há 1,4 mil milhões de chineses, se eu quisesse vender para o mercado chinês, vender 1,4 para não vou vender para 1,4 mil milhões. Eu vou orientar e especificar qual é o meu segmento. O meu segmento pode ser regional, pode ser por questões de sexo, de homens e mulheres, pode ser por questões de rendimento. E, portanto, este é um espaço excelente. E nós temos, aliás, em Florianópolis também casos destes que orientam, as empresas orientam os seus produtos, que não são produzidos em grandes escalas, para nichos de mercado bem identificados, que estão dispostos a pagar valores premiums elevados. E, portanto, produz menos e ganha mais por produto. Uma das mais recentes manifestações de cegueira empresarial partiu da indústria fonográfica. Não conseguindo enxergar potencial de negócios no ambiente online, combateu o Napster, o primeiro programa de compartilhamento de arquivos pela internet. Hoje, as gravadoras estão correndo atrás e já existem diversos sites oferecendo músicas na internet, alguns até de graça. Portanto, o Napster talvez tenha surgido antes do seu tempo, não é? Mas foi uma ideia extraordinária e por ideias extraordinárias de gente inovadora como eles e como os Bill Gates deste mundo, o nosso mundo progride. Há muitos novos negócios, eu também leciono também uma disciplina de empreendedorismo e uma boa parte é que eu uso do tempo é para esta identificação de oportunidades. Olhar para o mundo, olhar para o mercado, olhar para as tendências, olhar para os comportamentos dos consumidores, muitos já não são tendências de futuro, são coisas que estão vindo a acontecer. Olhar para isto e dizer, bom, mas onde é que está? E discutir com os alunos o que é que vai ser em breve, onde é que estão boas oportunidades de negócio. Estas grandes fortunas, estas dot-coms deste mundo, foram baseadas em oportunidades e nesta identificação de tendências que eles próprios criam muitas vezes, não é? Eles próprios alimentam o mercado.